Nesse vídeo, você finalmente vai entender quais os temas você precisa estudar para começar na profissão social media. Alô Brasil, alô mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Letícia Feltrin, trabalho como social media, tenho uma agência de marketing e aqui eu ensino profissionais da área a se destacarem no mercado, a aprenderem novas estratégias, novos conteúdos, para assim alcançar a sua liberdade financeira e geográfica. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, não esquece de já se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Bom, o tema do nosso vídeo de hoje, ele surgiu a partir de uma pergunta de uma seguidora lá na minha caixinha do Instagram, que era o que eu preciso estudar, por onde eu começo, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que saber para me tornar social media. E a verdade é que você não precisa ter uma formação de faculdade, por exemplo, você não precisa ser publicitário, formado em marketing, nada disso. Mas exige muita dedicação, muito estudo em alguns temas bem específicos, que são os temas que eu vou listar aqui pra você hoje. E como aqui a gente não gosta de enrolação, vamos para a primeira coisa, o primeiro tema que você tem que estudar, que são redes sociais. O social media tem como tarefa principal o gerenciamento de redes sociais, né, de uma forma geral. Mas pode ser Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest ou todas essas redes. A questão é que você tem que saber como a rede social escolhida funciona. Não adianta você querer gerenciar o Instagram se você não sabe como o algoritmo dali trabalha. Você precisa entender quais são as redes sociais que você quer trabalhar e, baseado nisso, entender como que essas redes funcionam. No TikTok, por exemplo, o conteúdo do seu cliente teria que ser, em grande maioria, em vídeo. Por quê? Porque lá o que bomba é vídeo. E aí você precisa entender que os 3 primeiros segundos são os que convencem o público, que quando você edita um vídeo dentro do TikTok o alcance é maior, que as hashtags têm muita influência dentro da plataforma. Já se você fosse trabalhar no Instagram, você precisa entender como que os stories funcionam, você precisa entender que carrossel também converte, que as legendas precisam ser totalmente direcionadas e que a primeira frase tem que chamar a atenção da audiência. Então é entender como as redes sociais funcionam de uma forma geral, como que é o algoritmo, como que o robozinho ali trabalha para que você consiga criar um conteúdo baseado nas regras daquela rede social. Segundo ponto, marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo nada mais é do que agregar valor para a audiência para que ela te veja como autoridade. Então você soluciona o problema dela através de um conteúdo e assim ela passa a confiar mais em você e a ver aquele perfil ali como autoridade no assunto. Só que dentro do marketing de conteúdo a gente tem diversos temas, diversas formas de abordar isso. Então pode ser um conteúdo de identificação, pode ser um conteúdo de entretenimento, pode ser um conteúdo educativo, informativo. Existem diversas formas. E aí isso vai depender muito do tipo de cliente que você está atendendo. Se você atende, por exemplo, uma maquiadora, então o conteúdo dela às vezes é mais voltado para tutoriais, às vezes uma dica, alguma coisa do lifestyle dela. Se você atende um advogado, às vezes um conteúdo mais informativo, um conteúdo que seja mais sério. Então você precisa entender um pouquinho como o marketing de conteúdo funciona para que você consiga aplicar ele nas redes sociais, já que é a base. Terceiro ponto, criação de conteúdo na prática. Eu já falei algumas vezes que o social media não tem a obrigação de criar arte. Mas, no geral, quando você está começando principalmente, ou quando você vai atender uma empresa sendo dono do seu próprio negócio, né, quando você não está trabalhando em CLT, normalmente as pessoas querem um pacote completo. Então, ela quer que você já tenha ali o pacote de arte, já tenha a estratégia e tudo mais. E ou você faz uma arte, ou você faz parceria com um designer. Você não precisa saber de Photoshop, você não precisa saber sobre grandes programas. Você pode fazer uma arte no Canva. Você precisa entender como o Canva funciona e você precisa ter uma noção ali do design. Além disso, você também precisa saber sobre como montar um Reels, como criar, quais são os elementos ali necessários para chamar a atenção da audiência. Porque mesmo que você não vá até o cliente fazer essa gravação, você precisa direcionar o seu cliente em tudo. Então, direcionar o que ele vai postar no Story, direcionar o que ele vai postar no Reels, direcionar o que ele vai postar, às vezes um vídeo que ele vai gravar que a gente vai postar no feed. O cliente pode até gravar, pode até ser ele que vai fazer essa gravação, mas você direciona, você cria a legenda, você posta. E antes de continuar aqui os nossos tópicos de estudo, eu quero te dizer que aqui na descrição tem um link onde você consegue se cadastrar gratuitamente para receber conteúdos a respeito da profissão social media. Então eu envio temas, reflexões, bastidores, coisas que serão importantes e que com certeza vão te ajudar nessa jornada. Então se cadastra no link que está aqui na descrição, ele é 100% gratuito. A quarta dica é que você precisa ser antenado nas trends do momento. E mesmo que você não goste de TikTok ou Twitter, é dali que saem os principais assuntos que movimentam essa internet. Quando chega no Instagram, na maioria dos casos, aquilo ali já está quase morrendo.
Então você precisa saber dos assuntos que estão bombando. Dentro dessas duas redes sociais, Twitter e TikTok, existe uma aba onde você consegue ver exatamente os assuntos mais bombados, os assuntos mais falados. Você pode entrar lá, estudar aquilo ali, ver o que as pessoas estão postando e ver se faz sentido para o Instagram do seu cliente. Além disso, é claro, de estudar as trends, você também precisa estudar o nicho do seu cliente, né? Entender profundamente como aquilo ali funciona. O Google Alerta é uma ótima ferramenta para você conseguir estar sempre atualizado sobre um determinado tema. Você entra lá, faz o seu cadastro, coloca o tema que você quer e ele vai te mandar e-mails na frequência que você decidir também, semanal ou diário, a respeito de matérias que saíram daquele assunto. Então, você quer saber mais sobre o Instagram, você quer entender mais como o Instagram funciona. Então, você vai colocar aí no Google Alerta Instagram. E toda matéria que sair sobre o Instagram, que for uma matéria relevante, que as pessoas estiverem acessando muito, o Google Alerta vai te mandar por e-mail para que você consiga acessar. Então, assim, você se mantém atualizado em temas diversos. Dica número 5, calendário de conteúdo, linha editorial. Você precisa entender sobre esses dois temas, porque a linha editorial são os pontos que você vai abordar naquele perfil, tem um vídeo sobre isso aqui no canal. E o calendário é o planejamento do que vai acontecer naquele mês. Então, são dois temas que você precisa se aprofundar para conseguir entregar algo de qualidade para o seu cliente. Sexta dica, você precisa estudar mais sobre copy, sobre redação, porque uma das tarefas do social media é criar legenda, é criar um texto, às vezes mesmo que seja para os stories ou em algum outro lugar da rede social, você precisa criar bons textos. E a sua escrita, ela precisa ser persuasiva, ela precisa convencer a audiência. É exatamente o que a copy faz, né? Ela convence a audiência através de uma escrita persuasiva. Então, estudar sobre esse tema é extremamente importante para a nossa profissão. Dica número 7, você precisa estudar sobre análise de métricas. E esse é um dos pontos, assim, mais importantes. Eu não sei se seria o mais importante, porque acho que tudo que a gente falou aqui é bem relevante, mas esse ponto, ele chama a minha atenção porque eu vejo que muitos social medias não fazem isso de forma eficiente. Gente, o conteúdo estratégico, ele se baseia na análise de métricas. Então, você precisa saber ler o que a audiência está gostando. Você precisa avaliar as curtidas, os comentários, os salvamentos. Claro, existem métricas que são mais importantes do que outras, né? Posso fazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem. Me deixa aqui nos comentários. Mas você precisa ter essa noção do que cada coisa ele significa para entender o que tem dado certo e o que não tem dado certo. Porque é através dos números que a gente consegue identificar o que funcionou e o que não funcionou na nossa estratégia. E além de entender essas métricas, de avaliar para criar novas estratégias, você precisa gerar um relatório mensal. Por favor, não deixe seu cliente sem saber do que está acontecendo. Você precisa criar um relatório mensal, enviar para ele, dando todas as informações das estratégias, do que funcionou, do que não funcionou, quantos seguidores às vezes ele ganhou, qual foi o número de cliques ali no link da bio dele. Então, informações que aconteceram ali dentro daquele perfil e precisam ser passadas para o seu cliente e estudadas por você. E o último tema que eu considero básico, essencial para a carreira social media é o tráfego pago. E não, você não tem que saber fazer tráfego, mas você precisa entender como funciona. Essa função é do gestor de tráfego. Mas normalmente quem cria o conteúdo para que seja anunciado é o social media. O tráfego pago nada mais é do que aqueles anúncios patrocinados que aparecem nas nossas redes sociais. Ali normalmente tem uma arte, ali normalmente tem um vídeo, ali normalmente tem um texto. E quem faz isso, não necessariamente, mas na maioria dos casos, é o social media. Então você precisa entender como o tráfego funciona, como a cabeça das pessoas funcionam, como elas têm se comportado, para que você consiga criar um conteúdo assertivo para que seja anunciado. Eu sei que parece muita coisa, eu sei que parece muito assunto, mas acredite, quando você faz isso na prática, as coisas vão ficando mais tranquilas, mais fáceis. Você vai se adaptando àquilo ali e vai fixando na sua cabeça. O principal elemento para que você realmente fixe isso é a prática. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre como conseguir o seu primeiro cliente, vou deixar nos cards e na descrição, mas você pode começar testando através do seu próprio perfil, criando conteúdo para o seu próprio perfil como social media, que vai servir como uma vitrine e também vai te posicionar como autoridade, mostrando que você entende daquele assunto. Claro que esses temas que eu passei para vocês não são todos os temas que a gente tem que estudar, porque são vários temas, acredite. Mas isso aqui é o básico, é o que você realmente precisa para começar, para dar o pontapé inicial, para de fato já pegar ali um primeiro cliente. E se você tiver dúvida sobre esses temas, se vocês quiserem um vídeo específico sobre algum deles, ou se vocês quiserem uma parte 2 com outros temas que a gente precisa estudar, me deixa aqui nos comentários que eu trago esse vídeo para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!